Queridos irmãos, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da PIBNE. Hoje daremos início ao estudo da Revista Nova, que é baseada no Evangelho de João. De uma maneira mais específica, falaremos sobre o capítulo 1 do livro de João. O tema da nossa lição de hoje é a revelação de Deus. Antes de darmos início, vamos orar. Senhor, Paizinho querido, aqui estamos, Deus, mais uma vez, Senhor, para aprender cada vez mais de Ti, Senhor, para saber aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Te pedimos, Deus, que Tu abençoe esse estudo para que possamos tão somente falar e fazer aquilo que provém de Ti, Senhor. Toma minha vida em Tuas mãos, faça com que eu seja tão somente um instrumento vivo em Tuas mãos. Te agradeço, Senhor, por tantas maravilhas, Deus, que Tu tem feito. Em nome de Jesus, amém. Bom, conforme eu falei, a lição de hoje, que tem como tema a revelação de Deus, é baseada em João 1. Vamos começar a falar do Evangelho de João. Cada evangelho, cada um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele tem suas características próprias. Por exemplo, ao escrever toda a genealogia de Jesus, começando lá desde Abraão, Mateus quis mostrar aos leitores que aquele por quem os judeus estavam aguardando havia chegado, era Jesus. Então, Jesus está mostrando, tá vendo isso daqui que está escrito, olha, desde lá de Abraão, este que vocês estavam aguardando acabou de chegar, é Jesus. Só em Mateus, só no Evangelho de Mateus, tem mais de 70 referências às profecias do Antigo Testamento. O Evangelho de Marcos, por sua vez, tem como público-alvo, digamos assim, os gentios romanos, pelo menos aquele público-alvo inicial. Ele não tem muita preocupação em citar as profecias, porque ele está falando para um público que, na grande maioria, nem as conhecia. Marcos já começa anunciando a chegada de João Batista, mostrando a importância de João Batista, mas dizendo que aquele não era o Cristo aguardado. O Evangelho de Lucas, por exemplo, ele tem como público-alvo, ele é direcionado para os gregos. Ele apresenta Jesus como o Salvador de toda a humanidade, não é apenas dos judeus, porque senão os gregos podiam pensar, mas o que adianta eu prestar atenção nesse evangelho se ele não serve para mim, ele só serve para o judeu? Então, ele apresenta como o Cristo, como verdadeiramente o Salvador de toda a humanidade. Em Lucas, capítulo 3, versículo 8, lemos: Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não apenas comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, apenas ser judeu não vai salvar uma pessoa. E também, por outro lado, o fato de não ser judeu não a condena. Jesus veio para todos. Os evangelhos, eles tinham características diferentes, dependendo do autor, né, de como aquele autor tinha o hábito de escrever e também de quem ele queria evangelizar, digamos assim, com aquele texto. Isso não acontece só na Bíblia. Por exemplo, quando um professor vai dar aula de uma determinada matéria para um aluno de graduação, ele vai abordar o tema de uma maneira totalmente diferente daquela que ele faria se ele fosse ensinar esse mesmo tema para um aluno, por exemplo, de ensino médio. Então, ao escrever alguma coisa, a gente utiliza os termos, a forma de falar, de acordo com aquele para quem nós estamos querendo transmitir a mensagem. Por exemplo, a forma de explicar sobre um tema de biologia, por exemplo, de uma célula, em um artigo científico é completamente diferente da abordagem que um professor de ciências faria ou fará com uma criança de 6º ano, por exemplo. Então, são coisas diferentes. Na Bíblia a gente também pode perceber isso. Agora,
falando do Evangelho de João, que é o que nós estamos trabalhando no momento. A Bíblia, ela identifica o autor desse Evangelho como o amigo de Jesus. Então, o autor, o que está escrito na Bíblia, é que o autor do livro de João é o amigo de Jesus. Os escritores da igreja primitiva relatam que este, o amigo de Jesus, ele é o apóstolo João. Ou seja, o mesmo que escreveu a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta e o livro de Apocalipse. Entre os estudiosos atuais, também há consenso sobre isso, que João é o autor deste evangelho, aquele que escreveu. João, o autor desse evangelho, né? E seu irmão Tiago e Pedro, eles eram amigos íntimos de Jesus. Por exemplo, eles estavam na transfiguração de Cristo e lá no sofrimento de Jesus no Getsêmani. Quando João escreveu este evangelho, ele já era mais velho, ele era mais maduro espiritualmente. Ele não era mais aquele discípulo que julgava antes merecer um lugar especial nos céus, conforme é citado em Mateus 20, que João e seus amigos queriam pedir ao Pai um lugar especial nos céus. Bom, continuando. O Evangelho de João, ele é um relato inicialmente escrito para os santos, ou seja, dirigido inicialmente à igreja. Calcula-se que ele tenha sido escrito entre os anos 80 e 85 depois de Cristo, provavelmente em Éfeso, depois que João deixou a Palestina. Os demais evangelhos, quer dizer, Mateus, Marcos e Lucas, se referem a Jesus como Filho de Deus. João, além disso, quer dizer, ele vai muito além disso, ele mostra também que Jesus e o Pai são um. Podemos observar esse fato no versículo João 10:30, onde ele registra o próprio Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Isso também pode ser visto em João 14:9, onde vemos Jesus dizendo: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Não vê que quem vê a mim vê o Pai? Como você me diz, mostre-nos o Pai? Então, esses dois versículos lidos, João está mostrando que Jesus e o Pai são um. Quer dizer, muito mais do que Filho de Deus, que já seria perfeito, ele e o Pai são um. Outra coisa também, ao invés de citar o nascimento de Jesus, começar falando que Jesus nasceu, conforme os outros evangelhos relatam, João, ele já inicia mostrando que Jesus é eterno. Ele faz, digamos assim, um resumo teológico perfeito, logo no primeiro versículo, quando ele apresenta Jesus. Leiamos, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Bom, o verbo, ele vem do latim verbum, que significa palavra. E se a gente for lembrar lá de Gênesis 1, a gente vai perceber, vai lembrar a força da palavra proferida pelo Senhor. Por exemplo, quando é dito, haja luz, e há luz. Haja um firmamento, ou ajunte-se as águas debaixo do céu, ou a terra produz a relva. Então, através da palavra, o Senhor vai falando e vai acontecendo. E outra coisa também mostra que Jesus é eterno, quando lá no começo também Gênesis diz, quando o Senhor vai criar o homem e ele fala, façamos, plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Deus, Pai e Deus Filho. Então ele já mostra que Jesus ele é eterno
e ele estava lá desde o começo da criação. Em João, por exemplo, 10:30, Jesus é um com o Pai. Então, ao falar nesse versículo, João escrever que Jesus é um com o Pai, ele também está mostrando que Jesus é o próprio Deus. Jesus não precisa nem mesmo se valer de ser descendente de Abraão, apesar de sê-lo também. Mas ele nem precisa disso porque, conforme está dito em João 10:30, Jesus é um com o Pai. Bom, João não se preocupou em narrar os acontecimentos relacionados ao ministério de Jesus. João testemunhou tudo aquilo que ele narrou em seu evangelho. Isso podemos ver em João 21:24, que nos diz: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. Quer dizer, ele está dizendo que tudo aquilo que está escrito no seu evangelho, ele não só ouviu falar, ele testemunhou, ele viu, ele estava ali presente. O evangelho de João, ele foi escrito com uma clareza tamanha que até mesmo uma criança consegue entender aquela mensagem que ele quer passar. E também numa beleza muito grande. João se refere a Jesus, por exemplo, com palavras tais como o verbo, a vida, a luz. Isso é muito bonito. Cerca de 92% do que está narrado, que está escrito em João, não encontramos nos outros evangelhos. Aliás, os outros evangelhos são chamados de sinóticos porque eles têm a mesma visão, a mesma ótica, eles são bem semelhantes. João não, João tem uma narrativa diferente. Note que uma forma diferente de falar, mas João e os demais evangelistas estão falando exatamente a mesma coisa, só tem uma abordagem, uma forma diferente de falar. João, obviamente, ele visava persuadir, falar a mensagem do evangelho para que outras pessoas pudessem crer que Jesus é o Cristo, que é o Filho de Deus, e crendo, tivessem vida em seu nome, quer dizer, em nome de Jesus. E João 20:21 fala isso, crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Bom, a segunda parte do nosso estudo da revista, ela vai falar dos versículos 19 até 34, onde o autor do evangelho, quer dizer, João, ele narra sobre a missão de João Batista, dando, obviamente, a ênfase que este fato merece. João Batista era primo de Jesus e ele veio para anunciar o Salvador. E ele tinha sempre o cuidado de dizer que ele mesmo não era o Cristo. Ele estava apenas anunciando o Salvador. Quando questionam João Batista sobre o batismo, ele dá a seguinte resposta. Isso está em João 1, de 25 até 27. Leiamos. E perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Então João está dizendo que ele estava ali, que ele não era digno nem de desamarrar, de tirar as sandálias de Jesus, e que ele estava ali com o objetivo de abrir o caminho, mostrar, falar sobre Jesus, mas que Jesus era muito mais que ele. E isso está relatado, conforme eu falei, João capítulo 1, de 25 até 27. É João Batista que anuncia Jesus e sua chegada
essa missão lhe foi dada, confiada por Deus. Então, o Senhor mandou que João Batista viesse anunciar, a chegada de Jesus. Bom, agora vamos ao próximo tópico. João apresenta a lista dos primeiros discípulos que Jesus chamou para acompanhá-lo. No versículo 36, lemos João falando, se referindo a Jesus: "Este é o Cordeiro de Deus." Interessante que 2 discípulos de João decidiram seguir a Jesus diante dessa afirmação. E João muito se alegrou com isso. Quer dizer, João era um modelo de líder. Ele não queria, ele não tinha pretensão de ser como Jesus. Quando ele falou que este é o Cordeiro de Deus e as pessoas crendo, seguindo Jesus, ele ficou muito feliz. Então, aí continuando. André, no versículo 40, diz: André, quem seguiu primeiro, e logo chamou seu irmão Simão, que ao se encontrar com Jesus, recebeu o nome de Cefas, termo aramaico que quer dizer Pedro no grego. Isso aí está nos versículos 41 e 42. Nos demais versículos, João apresenta a lista dos discípulos que foram se agregando enquanto Jesus caminhava para a Galileia. Filipe, da mesma cidade de André e Pedro, recebeu o convite de Jesus e o seguiu. Depois, falaram com Natanael, que perguntou: "Pode vir ao bom da cidade de Nazaré?" Interessante que ainda no capítulo 1 de João, esse mesmo Natanael, ele muda completamente seu pensamento a respeito de Jesus. Vamos ler. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: "Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum." Natanael perguntou a Jesus: "De onde o Senhor me conhece?" E Jesus respondeu: "Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira." Então Natanael exclamou: "Mestre, o Senhor é Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel." Olha a diferença, a mudança de postura. Ao que Jesus lhe respondeu: "Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas." E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Bom, a revista não coloca a seguinte conclusão: este primeiro capítulo de João traz uma série de informações e afirmações para introduzir o ministério de Jesus. Começa de uma forma bem diferente, afirmando que o verbo, Jesus, era desde o princípio. Ele não apareceu agora, mas já existia, pois com o Pai criou todas as coisas. Esta bela introdução de toda beleza e verdade que iria nos expor, nos explicar os demais capítulos. Bom, gente, então vamos orar encerrando o nosso estudo. Senhor, misericordioso Deus, te agradecemos por poder ter a oportunidade, Senhor, de estudar a Tua Palavra. Sabemos que muitos, Deus, ao redor do mundo sequer podem ter uma Bíblia, sequer podem se sentar para estudar e conversar sobre a Tua Palavra. Te agradecemos por tantas maravilhas, Deus, que Tu tem feito. Te pedimos que Tu complete em nossos corações aquilo que não conseguimos entender, Deus. Te pedimos que Tu nos use, Deus, como ferramenta vivas em Tuas mãos para que possamos pegar tudo que aprendemos da Tua Palavra e transmitir para os outros, levando o Teu Evangelho, a Tua mensagem a toda criatura. Te agradecemos por tantas maravilhas, Deus, que Tu tem feito. Em nome de Jesus, amém.